Boa noite. Hoje eu estou aqui porque ontem eu estava conversando num grupo de WhatsApp, né? É, Inclusive um professor, né, que é delegado de polícia, e houve alguns questionamentos em relação à atividade policial, como que fazer para entrar e tal. Né? Eu até comentei que normalmente para promotor é uma coisa, magistratura e assim, né? Por diante, defensoria, advocacia pública, né? Cada um tem um critério. Mas, em regra, né, tem que ter os 3 anos de atividade jurídica. Né? Para a defensoria, alguns estados pedem dois, mas a regra é três. E nisso foi questionado sobre se a polícia militar, o rapaz é policial militar de algum estado, e ele comentou: eu sou policial militar e queria saber se é atividade policial, aí, né, se aceita como atividade. Ah, sim, aceita. E aí ele respondeu. Aí, só que o professor colocou: atividade policial é igual a polícia. E nessa questão, aí eu discordei dessa questão. Claro que ele é delegado, ele já passou por muitas situações, né? Teve o certame e tal. Eu não cheguei nesse patamar, mas com certeza eu confio no meu conhecimento e nos meus argumentos. Inclusive, eu estava estudando aqui agora há pouco, né? E nem coloquei para aparecer e tal, porque eu acho que não tem muita necessidade. E até porque isso aqui é mais um bate-papo e conhecimento. Me ajuda porque eu aprendo cada dia mais, né? E às vezes alguém pode ter algum tipo de dúvida que pode também ser tirada através desse vídeo. Mas enfim, houve uma demanda, né? Um dos casos, e já testando com a guarda municipal, por isso que eu comentei, né? Atividade policial, eu discordei dele, falei que não é só porque o é policial que exerce atividade policial. A Guarda Municipal e os agentes de trânsito, eles exercem atividade policial. Inclusive foi questionado isso através do Judiciário do Distrito Federal. O rapaz era agente de trânsito, entrou passou e tal, não sei o que, e entrou com a demanda porque foi negado a posse dele porque não reconheceram a atividade policial. Ele entrou com mandado de segurança, com a liminar, foi aceita, né? Então ele ingressou no certame, né, tomou posse, e depois na decisão final, foi deferido também. Né? Então foi reconhecida a atividade policial para agentes de trânsito. Aí questionaram e tudo, né? Inclusive falaram sobre guarda municipal. Isso foi já em 2017 e até citaram uma lei sobre os agentes de trânsito também, que eles estão inseridos como a segurança viária, né? Aí por isso. E logo depois, nos anos, né, foram se passando e tal, e cada vez mais questionando a atuação das guardas municipais e tal, mas as provas de Polícia Federal, pelo que eu fiquei sabendo, já era aceito a atividade policial de guarda municipal. Eles aceitavam já. Alguns estados que não aceitavam na Polícia Civil. E o STF nos últimos anos, né, 21, principalmente depois do Sistema Único de Segurança Pública, acho que é 2018, lá colocou o rol taxativo na Guarda Municipal, que faz parte da segurança pública e tal. E então foi reconhecido pela legislação, né, em geral, e tanto pelo judiciário. E lá no em 2023, 24, 25 foi muito questionado a atuação das guardas municipais nas prisões e tal, e o STF agora decidiu que a guarda municipal exerce atividade de segurança pública e atividade policial, tá? Logo depois eu vou até explicar o porquê também que eu comento isso. O que que acontece? Além disso, a própria OAB reconhece tanto a guarda como os agentes de trânsito como atividade policial, né? Que eles exercem atividade policial. Por quê? Alguns integrantes, né, dessas instituições eles estão tentando ingressar com o pedido da carteirinha da OAB e não tem conseguido, porque lá a própria OAB fala que tanto a guarda quanto os agentes exercem atividade policial. Então fica assim, uma incoerência, né? E agora, fechando, até para uma argumentação mais plausível, né, e ficar mais
mais técnica, o STF, numa das últimas decisões, ele em tese, né, de repercussão geral, ou seja, vai ter que ser seguido pelo judiciário, né, abaixo do STF, e mais é, a parte da administração pública, né? É constitucional no âmbito dos municípios o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos, dos demais órgãos, né, de polícia judiciária e tal. Inclusive, aí fala lá, por isso que eu falo, o controle externo será fiscalizado pelo Ministério Público da atividade policial, entendeu? Então, a Guarda Municipal, como atividade policial, como exército, é fiscalizado pelo Ministério Público, que está descrito lá no 129, inciso 7º da Constituição Federal. Então, assim, não tem muito o que se questionar, né? Fez um concurso para a Polícia Civil, delegado, muito provavelmente vai conseguir. Se não for de forma amigável, administrativo, vai conseguir no âmbito judiciário. Tá bom? Só queria, assim, só fazer esse comentário porque ficou meio assim, às vezes algumas pessoas podem, alguns candidatos podem se questionar. Então, assim, a atividade é reconhecida, tá? Judicialmente vai ser reconhecida. Pode não conseguir administrativamente, mas com certeza no judiciário vai se conseguir. É uma dorzinha de cabeça a mais, mas infelizmente é o que a gente tem. Até que isso tenha uma determinada segurança jurídica mais preponderante, tá bom? Obrigado. Se puderem, compartilhem esse vídeo, comentem. Se tiver outras argumentações, né, eu não me importo de repente mudar um pouquinho de opinião. Não tenho melindre nenhum, eu estou aqui para aprender e para tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, tá bom? Então curtam, compartilhem, comentem bastante, tá? Para a gente poder trocar uma ideia legal. Boa noite a todos e até o próximo vídeo.